Continuando, estamos aqui nesse slide em que nós temos um quadrinho que apresenta qual é o lucro presumido admitido ou considerado pela Receita Federal do Brasil. O lucro presumido não, a margem de lucro presumido, dependendo do tipo de negócio. Então vejam só que nós temos, por exemplo, aqui, né? Nós temos que venda de produto de fabricação própria e de mercadorias adquiridas para revenda, ou seja, qual é o tipo de empresa que vende mercadoria adquirida para revenda? E isso, empresa comercial. A empresa comercial admite, a Receita admite que a margem operacional dela, a margem de lucro operacional, por que margem operacional? Porque a base de cálculo para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido é a margem operacional. Vocês viram ali na DRE que é a mesma coisa, margem operacional, a lucro operacional, lucro antes do imposto de renda. Então isso aqui é a margem operacional admitida. Sim, aquela que você aprende em planejamento e controle financeiro, você aprende margem líquida, margem bruta e margem operacional. Então tá aí. Só a título de complementação da explicação, toda empresa que tiver até um faturamento de até 78 milhões por ano, ela pode optar pelo lucro presumido. Qual é a vantagem para a empresa? A empresa não precisa ter uma contabilidade muito completa, porque eu já vou mostrar aqui na DRE, a empresa não precisa ter a folha de pagamento completa, né, as informações de folha de pagamento e as informações de faturamento adequadamente contabilizadas, mas não precisa ter todas aquelas informações de custo, de despesas, para chegar num lucro e apuração do lucro adequado, né, conforme a Receita, as regras da Receita, para chegar na base de cálculo que a Receita adota. Por outro lado, aliás, mais importante ainda é a Receita Federal, que não precisa se preocupar muito com custos e despesas, fiscalizar custos e despesas, isso pode, isso não pode, isso pode, não pode, porque ela parte do pressuposto que a empresa, o lucro que ela admite que a empresa tem é 8% da venda. Então, uma simplificação. No caso do comércio, da indústria, é 8%. No caso aqui, ó, revenda e consumo para combustíveis, 1,6%. No caso de prestação de serviço de transporte, certo, carga, é 16%. Né? No caso de prestação de serviço em geral, né, profissões regulamentadas, intermediação de negócio, administração, locação, construção para administração, empreitada, tudo é 32%. Então, nós estamos falando de comércio, vamos lá para o nosso exercício, continuar a nossa resolução. Se nós admitisse, então, a tributação pelo lucro presumido. Bom, a tributação pelo lucro presumido, primeira coisa que a gente tem que considerar é que apenas o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido muda. O resto continua a mesma coisa, gente. Então, o imposto, os tributos sobre vendas continuam os mesmos, não altera nada. A contribuição patronal previdenciária continua a mesma sobre a folha de pagamento. Aqui cabe uma observação, mais recentemente, né, o governo admitiu, ele tem alterado, feito uma regra diferenciada para algumas empresas em relação a essa cota patronal previdenciária, calculando a obrigação trabalhista, a obrigação previdenciária das empresas com base na receita de venda, né? Mas a regra geral continua sendo essa da cota patronal previdenciária sobre a folha. Agora, o que nós temos que chegar para a gente poder calcular o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido? Nós temos que dizer o seguinte: qual é a presunção de lucro? É 8% da RB, Receita Bruta. Então, a presunção
de lucro da empresa é de 8% vezes a receita bruta, que são 3 milhões. Se a presunção de lucro é essa, o imposto de renda, pessoa jurídica, vamos copiar aqui, fica mais rápido. Imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido é 35% dessa presunção. Ou seja, R$84 mil. Está aqui. Vamos inserir uma linha aqui. Como é que para botar o total aqui, né? Vejam que é mais barato se a empresa adotar o lucro presumido no seu cálculo, né? Porque o total que ela paga de imposto de renda é 35%. Vejam o que eu estou dizendo. A Receita Federal acha que essa empresa tem uma margem operacional de 8%. E, na verdade, a margem operacional dessa empresa é lucro operacional dividido por 3 milhões. Olha, é óbvio que isso é um exemplo didático, né? É 10%, né, pessoal? 10%. Vou botar esse aqui e esse aqui para ficar mais fácil, né? A margem operacional é 10. Ou seja, a empresa opera com uma margem operacional maior do que a média admitida pela Receita Federal. Se a empresa opera com uma média operacional maior, o lucro o imposto de renda sobre o lucro que ela vai pagar é maior do que se adotar o lucro presumido. Então, nesse caso particular aqui, nós já conseguimos identificar que a tributação pelo lucro presumido é preferível. Tá certo? Agora vamos para a tributação pelo Simples Nacional. Bom, a tributação pelo Simples Nacional tem outro tipo de regra, né? Ela considera todos os tributos, não tem mais essas linhas de tributos, com base numa regra, numa alíquota única. Então vamos lá no nosso material aqui. Simples, né? Nós estamos falando de comércio. Está aqui, a alíquota de comércio. Nosso comércio fatura 3 milhões por ano, né? Então, nosso faturamento está aqui, né? De 1.800.000 a 3.600.000. Temos que ver, obviamente, se a empresa ela cabe no Simples, né? Cabe. O limite hoje é 4.800.000. Então, ela pode adotar o Simples, e se ela não for um daqueles tipos de negócio proibido, vedado, não é, o comércio em geral não é, né? O que seria vedado? Seria vedado, por exemplo, as empresas financeiras, empresas de locação de mão de obra, importadoras de combustível, empresas de automóveis, motocicletas, atacadistas de determinados ramos aqui que não tem bebidas alcoólicas, essa não pode. Então aqui nós temos que a alíquota é 14,3 e que tem um valor a descontar de 87.300. A existência desse valor a descontar é que nem a tabela do imposto de renda, viu? Ele existe para que haja um degrau progressivo, que haja aplicação da progressividade na tributação. Ou seja, o que a empresa fatura, esta empresa que estamos estudando, até 180 mil anos, ela paga, ou ela incorre em apenas 4% de alíquota. O que ela fatura entre 180 e 360, 7,3%. Ou seja, não vai ser 14,3% sobre tudo, sobre os 3 milhões e 600. Tem uma escadinha e é por isso que aparece essa dedução. Mais uma coisa importante, vamos anotar essas informações, 14,3, 87, 300, vamos anotar lá. Então, 14...
E isso aqui eu vou apagar depois, é só para eu me lembrar desses valores, tá? Bom, voltando aqui. Nós temos que calcular agora a alíquota efetiva, tá ali a fórmula. Fórmula da alíquota efetiva. Então a gente pega a receita bruta total, multiplica pela alíquota teórica, diminui da parcela a deduzir e divide pela receita bruta total. Eu vou fazer o cálculo e depois vou fazer comentários sobre esse resultado, tá? Então nós temos que encontrar a alíquota efetiva. Como é que nós vamos fazer? Então, eu vou anotar aqui primeiro só a fórmula teórica para vocês gravarem. Receita bruta total vezes a alíquota teórica menos, isso aqui obviamente tem que ser protegido para a gente não acabar a alíquota teórica, menos a dedução, tudo isso dividido pela receita bruta total. Vamos colocar aqui. Ok. Vamos calcular então a alíquota efetiva. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Pegar a receita bruta total, que são 3 milhões. Vamos pegar aqui a fórmula. Vamos multiplicar isso pela alíquota teórica, está aqui 14,3%. E vamos diminuir a dedução, está aqui 83.300. Tudo isso vamos dividir pela receita bruta total, que é 3 milhões. Aqui, obviamente, eu tenho que também proteger essa parte de cima aqui, senão dá errado o resultado, tá? Já temos ali o resultado, 11,39% de alíquota efetiva. Vamos botar aqui dedução e vamos botar aqui a alíquota teórica. 14,30. 11,30. Acabou-se a análise, né? Antes de eu avançar, de eu fazer o cálculo e terminar o exercício, prestem atenção. A empresa não arca com uma alíquota cheia sobre os 3 milhões de reais de 14,30. Seria injusto. Porque uma parte, até chegar no 14,30, tem uma escadinha. Então ela primeiro é 4% sobre até... Vamos pegar aqui que 4% sobre 4,5% sobre até 180, depois 7,8%, 180, 360, 10% de 360 a 720, 11,2% de 720 até 1.800.000 e 14,7% apenas sobre o valor que vai de 1.800 até 3 milhões, que é o faturamento que ela tem, ok? Por isso que a alíquota efetiva não é 14,7%, e sim, como a gente calculou, 11,39%. E agora, para a gente saber quanto que ela paga para o Simples, né? Tributação pelo Simples, basta que a gente pegue esse valor, 11,39, e multiplique pela receita bruta, e teremos que a tributação pelo Simples é de 341.700, tá? Ou seja, vamos comparar, pelo lucro real a empresa pagaria R$405 mil por ano, todos os tributos associados ao negócio. Pelo lucro presumido pagaria R$384 mil por ano, e pelo Simples Nacional pagaria R$341.700 por ano. Eu esqueci de fazer um comentário importante aqui. A base de cálculo, no caso do lucro presumido, para a contribuição social sobre o lucro líquido é 12%, não é 8%. Ou seja, é um pouquinho a mais do que a base de cálculo por imposto de renda, que seria 8%, né? Mas vocês viram que eu já fiz esse ajuste
a hora que eu coloquei os 35% aqui, né? E não 34%, que seria o normal, né? Ou às vezes 24%, muitas empresas até seria 24%, que é 15% sobre o lucro e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, né? 15% de imposto de renda e 9% sobre a CCSLL. Bom, claro que essas simplificações são necessárias, na realidade prática vai ter pequenas diferenças, né? Mas aqui você, como administrador, consegue ter uma visualização do melhor regime de tributação da empresa. Aqui, nessa explicação, nessa aula, você revisa a DRE, que você aprende no segundo termo de contabilidade, né, na disciplina de contabilidade financeira. Aqui você entende o sistema tributário nacional, né? Você tem uma dimensão dessa carga tributária associada à empresa e você tem elementos, informações para tomar a decisão mais acertada. Vejam, pessoal, não há como um administrador financeiro, que é um sujeito que vai administrar as finanças de uma empresa, desconhecer isso completamente. Não há como. Ele precisa argumentar. Claro que é um trabalho mais de um contador, você vai contratar uma consultoria financeira para fazer os estudos, mas você precisa ter uma noção, assim como tudo, um administrador financeiro, uma noção dessa tributação, até, inclusive, claro, você pode contratar um escritório, mas muitas empresas não têm condições, muitas empresas pequenas que têm condições de adotar o Simples, não têm condição de contratar um escritório de contabilidade. Então você, como administrador financeiro, tem essa bagagem, esse conhecimento para compartilhar, ajudar as empresas que você trabalhar. Outro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte, para terminar essa videoaula de explicação sobre o exercício, regime de tributação, é que há, obviamente, outros tributos que a empresa arca. A empresa paga IPTU, se a empresa tiver terreno rural vai pagar ITR, Imposto sobre Territorial Rural. A empresa paga IPVA sobre a sua frota. Mas vejam, o IPVA, o IPTU, o ITR são tributos que todas as pessoas não são típicos do negócio empresarial, né? Eles estão contidos lá nas despesas administrativas, normalmente, né, das empresas, certo? Então isso não é tratado como um diferencial do negócio da empresa, né? Porque tributo todas as empresas pagam, né? Outro comentário que eu faço em aula presencial é que os tributos que incidem sobre a receita, que eles não são despesas, eles são ajustes à receita para chegar na receita líquida, são, na verdade, recolhidos em favor do Estado. O contribuinte, de fato, é o sujeito que está comprando a mercadoria ou o serviço. Então é como se a empresa botasse a mão no bolso daquele cliente, olha, eu sou obrigado a recolher esse tributo para o Estado, porque o Estado é obrigado. Então a empresa só repassa o tributo. Esses outros que eu expliquei para vocês, eles realmente, o IPVA, o ITR, tudo isso é custo da empresa efetivamente. A cota patronal previdenciária é custo ou despesa. Se se referir ao pessoal, a folha de pagamento da mão de obra direta, é custo. Se se referir à folha de pagamento das despesas administrativas, do pessoal de administração e de venda, aí é despesa. E a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda são também tributos da empresa, que a empresa arca, né? Eles também são entendidos como custo ou despesas, né? A empresa arca essas despesas, esses custos associados, né? Mas então, diferentes dos tributos que incidem sobre a receita bruta, como o professor explicou. Claro que essa explicação teórica é mais para a gente conhecer, né? Ter esse entendimento, porque na prática a empresa recolhe ou paga todos esses tributos que nós vimos no nosso exercício, tá certo? E alguns mais que inclusive não estão aqui nessa lista porque não são tributos diferenciais do negócio em operação, ok? É isso aí. Até a próxima, então.